E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou botar um pouco de lenha na fogueira aí da discussão, que é o aumento da autonomia de no-break que não tem a porta de expansão para bateria externa, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho duas DF1000 da Freedom, né, de 70 A, elas estão ligadas em série porque meu no-break é 24 volts, né? E o meu no-break é um Cyberpower, é o 1500 PFCL SD, tá? Ele tem 1000 ou 1050 watts, eu não lembro agora, de potência e 1500 VA, tá? Não sei se dá para perceber aqui, mas eu estou embaixo de um telhado, tá? Essas baterias estão no alto, tem uma janela aqui embaixo, e ali tem uma condensadora de ar condicionado, e a parede está furada, os cabos passam para dentro, tá? Por que essas baterias estão aqui fora, né, no alto? Bom, por pelo menos dois motivos, tá? Um deles, né, que é a questão de espaço, porque aqui nesse cômodo dentro da casa eu simplesmente não queria deixar elas ali dentro, né? Preferi jogar pro lado de fora. E o segundo é que essas baterias, né? Tem baterias, não são todas, que elas soltam um vapor, tá? Enquanto elas estão trabalhando, ou carregando, ou descarregando, enfim, né? E esse vapor, ele pode ser ou corrosivo, pode ser tóxico, né? Então, eu preferi que isso fique do lado de fora da minha casa, tá? Mas eu vou botar aqui na tela para vocês verem aí o meu no-break do lado de dentro, tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é para explicar como se faz a ligação, tipo, como é que faz a adição, né, dessas baterias em um no-break que não teria a porta externa. Isso aqui é principalmente para falar sobre alguns cuidados, né? E dizer principalmente que sim, que dá para fazer com todos os no-breaks, tá? Desde que esteja atento a alguns cuidados, tá? Então assim, se tu já tem um no-break, né, esse vídeo te serve. Se tu não tem um no-break, tu vai comprar e tu tá com essa preocupação, já te digo. Então vai logo e compra um que tem a porta de expansão, tá? Pra te ter menos probabilidade de se incomodar. Mas, né, se tu já tem um no-break, tu quer aproveitar ele, ou tu tá pensando em comprar um segundo no-break por conta dessa situação, né, de aumento de autonomia, tu pode fazer então um teste aí com o teu antigo e fazer isso, fazer essa adaptação, né? Então o que que acontece, pessoal? Por que que o no-break às vezes ele não tem essa porta de expansão? Ele não tem justamente porque ele é um aparelho assim subdimensionado. Ele serve somente para, vamos dizer assim, tu ficou sem energia, né? Ou tu teve uma queda de energia de poucos segundos, né? Então ele vai manter teus equipamentos ali funcionando sem reiniciar até que a energia volte, né? Eles são pensados para isso, né? Ou para talvez tu ter um tempo, né? De ligar um gerador de energia, alguma coisa do tipo, sem parar o teu sistema, tá? Mas isso não quer dizer que o aparelho não possa funcionar por horas, né? Talvez até por dias, se for o caso, né? Dias é já um pouco mais complicado, né? Mas por horas é uma questão até que meio segura. Então, assim, o que que acontece, pessoal? Esses no-breaks que não têm essa porta de expansão, eles geralmente são subdimensionados, tá? Eles são projetados para trabalhar poucos minutos, tá? Talvez poucos segundos em alguns casos, né? Mas geralmente é minutos. Se tu usar a capacidade total deles, tu vai ver que a carga média vai ser ali, o tempo de autonomia vai ser de 7, 8 minutos a talvez uns 15 ou 20, né? É um tempo muito curto, né? Porém, é o meu caso aqui que já funciona há pouco mais de um ano, né? Com essas baterias aí. O que que acontece? O segredo é principalmente fazer um teste, tá? Mas eu já vou detalhar como é que vocês vão fazer esse teste para vocês terem uma certa segurança, que não vai ter problema, né, para frente. Mas o que que eu vou dizer para vocês, pessoal? O segredo aqui, na verdade, para vocês poderem aumentar a sua autonomia sem exatamente comprometer a segurança do no-break, né, é vocês diminuírem a carga. Então, assim, o no-break o ideal é que a gente nunca coloque mais do que tipo 70% da carga, né? Talvez até 80% a gente pode, né, usar do que seria a carga nominal dele, né? Então, se o aparelho é de 1000 watts, eu poderia ter uns 700 watts, 750 watts, que ele funcionaria de forma folgada, né? Sem, como é que eu posso dizer assim, ter risco, né? Um aparelho. Eu posso sim tirar os 1000 watts deles ali, né? Mas a questão é que a autonomia sempre vai ser derrubada, né? Mas o ideal é que tu tenha tipo 70% da carga, né, que o teu no-break suporta. Porém, se tu vai aumentar a autonomia, essa carga ela tem que cair, e cair bastante geralmente, tá? Como é o meu caso aqui, que eu tenho no break de 1000 ou 1050, né? E eu tenho pendurado nele ali, eu tenho um servidor que nunca é desligado. Ele tá, até esses dias eu tava olhando, ele tá ligado
há mais de 5 anos, tá? O servidor não desligou nem quando eu troquei, passei as baterias para cá, porque eu fiz uma ligação por fora do no-break, né? Grampeando ele, né? Então eu tava vendo esses dias ali no gerenciador de máquinas do meu servidor. Faz mais de 5 anos que ele funciona sem ter sido desligado até hoje, tá? Então, o que acontece? Eu tenho esse servidor que fica ligado direto, né? Eu tenho o meu computador pessoal, né? Que é onde eu trabalho. Eu tenho um sistema de som ali que fica ligado no meu computador também, né? Mas não dá para dizer que ele tenha um consumo. E eu tenho também uma impressora 3D, tá? Eu tenho alguns outros itens como roteador, switch, né? Equipamentos da internet. Mas isso praticamente não dá para considerar que eles não consomem nada, né? A impressora, se ela está com a mesa aquecida ligada, ela consome bastante. Então qual é o segredo? O total dessa minha carga dá em torno de 700, 750 watts, né? Então assim, no caso de eu ficar sem energia, se eu sei que ela não vai voltar tão logo, né? Como aconteceu há uns 6 meses atrás, que foi trocado os postes aqui na rua de cima, né? Então eu fiquei tipo, o dia todo sem energia, né? Então eu priorizei o servidor, né, e os equipamentos de internet, que é o principal. Mas já teve outras situações aí, em questão de temporal e tudo mais, né, que também eu fiquei muitas horas sem energia, né. Então, às vezes eu desligo o meu computador, né, ou eu uso ele, né, pro principal mesmo, e tento manter ele desligado a maior parte do tempo para ter autonomia mesmo, né. E a impressora 3D já deu a caso, que eu estava um dia imprimindo ali com ela, faltou energia, né? Faltava poucos minutos, eu deixei que ela terminasse o serviço de impressão ali. Então foi bem tranquilo, tá? Mas o segredo é principalmente esse. Mas quanto que eu teria que reduzir, né, essa carga? Já vou dizer, mais ou menos para 25% da capacidade do no-break, tá? 30% talvez, né? Talvez pode até ter um pouquinho mais de carga, mas aí vai depender de uma análise que vocês mesmos vão fazer, porque cada aparelho é um caso, tá? O ideal mesmo é que fosse usar 20% da carga, né? No meu caso, se eu fosse usar somente esse servidor, eu já mensurei o quanto ele consome, é em torno de 115 watts, então estaria muito folgado, tá? No meu caso. Tanto que já ficou muitas horas ligado várias vezes no break trabalhando no modo bateria, tá? Então assim, pessoal, qual que é o teste que vocês precisam fazer no no break de vocês, né? Para saber se ele comportaria, né? Então, vou dizer assim, basicamente, vocês tiram as carenagens dele, né? Já que vocês de qualquer forma vão ter que desmontar se ele não tem a porta de expansão. Vocês colocam essas baterias externas aí, né? E vocês ligam ele no modo bateria e botam uma carga média ali na faixa de trabalho que vocês vão ter que segurar com ele, né? Então vocês observam duas coisas, que são duas temperaturas. Uma é a temperatura do transformador dele, né, do trafo. Ela pode funcionar ali até 60, 65 graus, tá? Isso é uma temperatura considerada muito segura para um transformador. Se passar um pouquinho, desde que ela não fique aumentando, não vai também ter um problema, tá? E principalmente, né, a temperatura dos MOSFET, né, MOSFET, GBT, né? E onde é que tu vai encontrar isso? Tu vai encontrar isso na placa do no-break, tá? Esses MOSFET, eles vão estar provavelmente com um dissipador de calor, talvez até com uma ventoinha. Vocês vão localizar eles ali e vão analisar a temperatura deles. A quanto pode chegar? Cara, o MOSFET pode trabalhar a mais de 100 graus, tá? Geralmente, depende do modelo de MOSFET. Então, para vocês terem uma noção de quanto se tem uma folga ali, né? Mas vocês vão deixar chegar numa temperatura dessas? Não, com certeza não, tá? Vocês podem deixar que ele chegue aí também na faixa de uns 70 graus, 75, tá? Porque dali para frente é só uma questão de sorte, até o aparelho começar a dar problema ou não. Porque o que acontece? O MOSFET também, quanto mais alta a temperatura dele, menos eficiente ele fica. Então, quanto mais ele esquenta, mais ele tende a esquentar também, entendeu? Então tem que ter esse controle. Outra coisa, não é todo no break que vai ter, né? Mas muitos, né? Principalmente que nem no caso do meu, que é um aparelho já melhorzinho, né? Da CyberPower. Não é um aparelho tão de entrada, ele é senoidal, ele é cheio de recursos, né? Ele é cheio, eu falo porque eu já desmontei ele, fiz uma análise, né? Ele é cheio de proteções, então assim, o máximo que aconteceria nesse caso é que ele ia se desligar, tá? Se batesse esses limites de temperatura. Porque os MOSFET dele ali, tudo eles são monitorados, tá? Inclusive, se eu não me engano, o próprio transformador tem um sensor de temperatura. Talvez estou falando bobagem porque já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu desmontei para fazer isso aqui, tá?
Então é isso aí basicamente, pessoal. Eu acho que talvez fui esclarecedor, né? Espero não ir tão de frente com esse pessoal que condena essa prática, né? Como eu falei, dentro dessas limitações e dentro desse teste que vocês têm que fazer, no caso de vocês é seguro. Mas como eu falei, se vocês estão pensando em fazer isso e comprar ainda um no-break, já não vale a pena, melhor já comprar um com a porta de expansão. E detalhe, mesmo o aparelho que tem a porta de expansão, vocês vão ver uma limitação lá, 45 ampere, 80 ampere, né, que seria o máximo que poderia colocar em baterias nesse aparelho. Isso é justamente por questão também de projeção, é porque a empresa que fabrica, o fabricante, ele está considerando que tu vai poder usar esse aparelho, né, drenando a carga máxima dele, que nem no meu caso que seria 1000 watts, né, mas na prática não é assim, né, então o fabricante tem que garantir que o aparelho não vai apresentar um problema, tá? Desculpa essas galinhas aí, tá? Mas enfim, acho que fui esclarecedor. Tem um outro ponto que a gente tem que ter atenção, é que se a gente colocar muita bateria, pode ser que o aparelho não consiga carregar elas, tá? Vai danificar o no-break, o carregador dele? É muito difícil, tá? Por excesso de bateria, porque ele provavelmente vai ter uma limitação de corrente. Então pode que se eu pegar e aumentar muito essas baterias, ele não vence a carregar. Como é que eu vou fazer para saber se ele vai aguentar isso ou não, né? Testando com multímetro, né? Aqui eu, por exemplo, eu não estou com multímetro aqui agora, mas eu fiz essa análise nas minhas baterias, elas estão com 13,75 volts, né? As duas. Não está exatamente balanceado, uma estava com 13,7, mas enfim, isso significa que o meu no-break está conseguindo fazer elas flutuarem tranquilamente, tá? Se o no-break de vocês não estiver conseguindo fazer isso, não é exatamente um problema, vocês podem fazer um reforço com uma fonte aqui fora, tá? Essa fonte, obviamente, tem que ser completamente isolada da rede elétrica. Isso não quer dizer que a fonte não vá na rede elétrica, ela vai na rede elétrica, mas as saídas dela tem que ser completamente isoladas, tá? Então vocês podem fazer um reforço aqui por fora para carregar as baterias sempre depois, vamos dizer que vocês realmente usaram ela por algumas horas, né, que elas descarregaram, né? Então vocês aliviam um pouco o trabalho do no-break de carregar elas, mas depois vocês podem deixar que elas fiquem flutuando no no-break mesmo. Beleza, pessoal? Ficar qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo. E assim, não estou encorajando vocês a fazerem isso sem fazer testes antes, tá? E não estou nem dizendo que não vai dar problema. A possibilidade de dar problema diante desses cuidados é muito pequena. Mas vocês têm que fazer isso por conta e risco de vocês mesmos, beleza, pessoal? Curtiu o vídeo? Deixa um joinha aí, tá? Um abraço para todo mundo.